Imagine depender apenas do próprio instinto em um território que não perdoa erros. O perigo não vem só da natureza. Robinson Crusoe era um escocês instruído, com passagem pela marinha e uma vida relativamente organizada até tudo desandar. Um duelo, provocado por ciúmes e paixão mal resolvida, termina do pior jeito possível. Seu melhor amigo cai morto. A consequência vem na mesma hora. Para escapar da retaliação da família, Robinson deixa a Grã-Bretanha às pressas. A ideia era simples: embarcar num navio comercial, passar um ano fora e depois voltar quando a poeira baixasse. Plano perfeito. Execução? Nem tanto. No meio da travessia, o mar decide mostrar quem manda. Uma tempestade brutal engole a embarcação sem pedir licença. Quando Robinson recupera a consciência, 3 dias depois, acorda estendido na areia, fraco, confuso e com aquela sensação clássica de que algo deu muito errado. O oceano está calmo demais, quase debochado. À frente, corpos boiam à deriva, imóveis, embalados pela água como se descansassem. Não demora para a ficha cair. Ninguém sobreviveu. O navio sumiu. Ele ficou. Abalado, mas ainda funcional, Robinson faz o que consegue. Passa horas recolhendo os mortos e enterrando cada um na praia. Não resolve nada, mas ao menos dá um fim digno à história deles. A noite chega sem aviso. Sem fogo, sem abrigo e sem boas ideias, ele passa horas agarrado a uma árvore, tentando dormir e repetindo que, ao amanhecer, encontraria uma saída. Otimismo por necessidade. Com a primeira luz do dia, surge um detalhe inesperado no horizonte. Os restos do navio reaparecem, empurrados pela corrente. Era aquilo ou nada. Robinson entra no mar, nada contra as ondas por quase 1 hora e alcança o casco destruído. Dentro das cabines, um som estranho interrompe a busca. Um lamento baixo, animal. Machado na mão, porta no chão. Simba, seu cão, salta sobre ele. Alívio imediato. Pelo menos alguém ainda respirava. Sem tempo para comemorar, Robinson recolhe tudo que parece útil. Ferramentas, armas, o pouco de comida que resta. Com tábuas soltas e pedaços do casco, monta uma jangada improvisada e retorna à praia, exausto. Ao conferir os suprimentos, a empolgação dura pouco. Aquilo mal enche o estômago uma vez. Esperar socorro vira piada interna. Depois de recuperar o fôlego, decide explorar a ilha. Caminha armado, cruza a vegetação fechada, sobe áreas rochosas e alcança os pontos mais altos. Nenhuma casa, nenhum sinal humano, nenhuma esperança visível. Só mar por todos os lados. A conclusão é direta e nada gentil. Aquela ilha não tinha saída. Desistir nunca entrou na lista de opções. Enquanto existisse uma chance mínima de alguém cruzar aquele mar, Robinson estaria pronto para ser notado. A partir dali, a rotina ganha um novo cargo: vigia oficial do nada. Todos os dias, ele passa horas encarando o horizonte com os binóculos, como se o mar tivesse obrigação de retribuir o esforço. O tempo, claro, ignora a ansiedade. Os dias se repetem, as semanas se arrastam e 6 meses escorrem sem qualquer novidade. Nenhuma vela, nenhum casco, nenhum milagre. Só água, vento e paciência forçada. Numa tarde comum demais para merecer destaque, Robinson e Simba ficam sobre as pedras à beira-mar. No limite da visão, uma embarcação cruza o horizonte, grande o suficiente para reacender tudo o que ele vinha tentando enterrar. A reação é imediata e um pouco desesperada. Robinson corre, acende a tocha de sinalização preparada meses antes e avança pela areia em busca de altura e visibilidade. O plano existe, o treino também. O problema é o tempo. O navio segue seu caminho, indiferente até desaparecer. Num último ato de teimosia, ele dispara várias vezes em direção ao mar aberto. Os tiros somem no som das ondas como se nunca tivessem existido. A chance vai junto. Sem energia, ele volta para a praia. Simba se aproxima e solta um choro baixo, quase um protesto. Aquilo pesa mais do que o navio distante. Ele escolhe um ponto mais protegido da ilha e começa a construir um abrigo com o que encontra. Troncos, galhos e fibras naturais viram paredes e teto. Aos poucos, aprende o que funciona e o que engana. Descobre frutas que sustentam, animais possíveis de caçar, uma fonte termal que facilita a rotina e recursos suficientes para manter o corpo em movimento. A adaptação vira hábito. O dia começa com o sol, segue com comida simples e termina sempre com o mar no mesmo lugar. O tempo perde forma. Dias se acumulam, meses escorrem, anos passam.
Ao completar 2 anos isolado, Robinson sente vontade de deixar algum registro. Escreve quando dá, entalha marcas quando faltam palavras. Simba continua ao lado, fiel, mas incapaz de tapar o buraco do isolamento. À noite, os pensamentos insistem em Mary. Ele imagina se ainda ocupa algum espaço na memória dela ou se o tempo fez o favor de apagar tudo. Então, sem aviso, algo quebra a rotina. Durante uma caminhada, Robinson encontra uma pegada profunda no solo. O formato não engana. É humana. E não é dele. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Robinson Crusoe. Comente gostei para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Robinson encontra uma pegada profunda no solo. O formato não engana. É humana. E não é dele. A tranquilidade acaba de vez quando sinais claros surgem perto da costa. Pequenas embarcações aparecem encostadas na areia, frescas demais para serem antigas. Logo depois, um som pesado sai da mata. Tambores, lentos e constantes. Curiosidade e medo fazem dupla. Robinson avança com cuidado, passo curto, respiração presa. O que vê não deixa espaço para dúvida nem para alívio. Um ritual violento acontece diante dele. Uma tribo canibal conhecida como Helena se prepara para sacrificar um homem estrangeiro. Ficar escondido deixa de ser opção. O corpo reage antes do plano existir. Robinson se expõe, mantém distância e levanta a arma. Os disparos quebram o ritmo do ritual e espalham pânico. A confusão abre espaço para o prisioneiro escapar. Só que gratidão não entra em cena. O homem liberto encara Robinson como algo estranho, quase sobrenatural, reage no impulso e toma sua arma. Antes que a situação se resolva, os membros da tribo surgem outra vez, avançando por trás, determinados a retomar o controle. Robinson não vacila. Dispara repetidas vezes. Alguns tombam. Os demais somem entre as árvores. Devagar, aquele homem começa a compreender que o estranho não veio para matar, veio para salvar. Mesmo assim, a desconfiança paira no ar, e Robinson, cansado do mal-entendido, recolhe sua dignidade e volta para casa. Alguns dias depois, Robinson cai numa armadilha montada exatamente por esse mesmo homem. Qualquer um ficaria furioso, mas Robinson sai dela sem dificuldade, como se fosse uma brincadeira de criança. O nativo observa a cena e fica genuinamente impressionado. A partir daí, o medo começa a ceder espaço para a curiosidade e ele passa a seguir Robinson nas sombras discretamente até sua morada. Quando vê de perto o cotidiano do náufrago, percebe que Robinson é apenas um ser humano como outro qualquer, com a diferença que esse mora sozinho e falava com uma cabra como se fosse colega de trabalho. Robinson perdoa o homem e decide batizá-lo. Friday. Com o tempo, os dois passam a dividir o mesmo espaço. Uma amizade sólida vai surgindo aos poucos. Robinson começa a entender a língua de Friday. Friday vai assimilando a de Robinson. Pescam juntos, comem juntos e a ilha passa a parecer um lugar menos pesado. A solidão, por algum tempo, vai embora. Mas a paz, como de costume, resolve não durar. Numa noite qualquer, enquanto jantam, Friday traça no chão os símbolos da sua crença. Robinson ri sem entender nada. Uma daquelas risadas de quem não faz ideia do que está acontecendo. Tenta, então, apresentar sua própria fé e entrega uma Bíblia a Friday. O problema: Friday não sabe ler e acaba arrancando uma página sem intenção. Robinson reage com palavras duras. Friday vai embora em silêncio, ferido por dentro. Robinson demora um pouco, mas cai em si. Sai à procura do amigo e passa quase 10 dias tentando encontrá-lo. Quando finalmente consegue, pede desculpas, inclusive na língua de Friday, o que por si só já é um gesto considerável. O sorriso retorna. A amizade é reatada e a rotina se recompõe. Até que Friday traz uma notícia ruim. A tribo Helena está a caminho. Desta vez, Robinson decide que não vai simplesmente se proteger. Vai eliminar a ameaça de vez. Usando pólvora retirada do naufrágio, os dois preparam uma armadilha dentro de uma caverna e aguardam escondidos. Quando os nativos chegam e iniciam seu ritual, Robinson acende o pavio. Tudo corria como planejado até que Simba avista o fogo e corre na direção errada. Robinson tenta detê-lo, mas não há tempo. A explosão destrói tudo, inclusive Simba. Robinson enterra o cão com cuidado, enquanto Friday permanece ao lado. Mas Friday sabe o que Robinson ainda não quer encarar.
Sobreviventes podem retornar querendo vingança. O luto muda Robinson por completo. Destruído por dentro, ele pede que Friday vá embora. Não quer que o amigo pague com a própria vida pela sua presença. É esse momento que acende o maior desentendimento entre os dois. Friday hesita. Então faz uma pergunta simples. Quer saber de onde ele veio. Grã-Bretanha, responde Robinson, sem rodeios. 3 palavras que mudam completamente o rumo da conversa. Friday explica que já chegaram relatos sobre gente vinda da Inglaterra até aquelas paragens. Histórias nada animadoras. Estrangeiros que desembarcaram nas ilhas, tomaram território sem cerimônia, raptaram mulheres e eliminaram qualquer pessoa que ousasse resistir. Na visão de Friday, a Grã-Bretanha não é um país, é um aviso de perigo. Então ele vai direto ao ponto. Você é um deles? Você é meu inimigo? Robinson não compreende cada detalhe da fala, mas capta o peso da pergunta. Ao mesmo tempo, outro pensamento toma conta dele. Se gente da Inglaterra às vezes aparece por ali, então a Inglaterra não está do outro lado do impossível. Voltar para casa pode não ser um sonho sem pé nem cabeça. Animado com essa perspectiva, Robinson propõe que os dois partam juntos em direção à Inglaterra. A recusa de Friday é imediata. Aquele lugar representa dor, não destino. Robinson reage mal. Magoado e sem paciência, usa palavras que não deveria. E é exatamente nesse momento que Friday cai na real sobre algo que dói mais que qualquer armadilha. Talvez Robinson nunca o tenha enxergado como um igual. Talvez fosse apenas alguém de posição inferior, útil enquanto conveniente. Por um instante, a raiva quase vira violência. Mas Friday se controla, vira as costas e vai embora. Robinson fica sozinho de novo, consumido pela vontade de abandonar a ilha. Passa dias derrubando troncos e construindo uma pequena embarcação com as próprias mãos. Mas a dor do afastamento acaba pesando mais do que o orgulho, e Friday retorna. Ele diz a Robinson que nunca o tratou como estranho. Sempre enxergou nele um amigo verdadeiro. Robinson pede desculpas com sinceridade, não apenas pelos próprios erros, mas também pelos desmandos do seu povo por essas terras afora. Uma concessão rara, considerando a época. O entendimento toma o lugar da raiva e os dois voltam a trabalhar lado a lado. Aí o destino decide intervir com seu habitual mau gosto. Uma tempestade violenta cai sobre a ilha durante a madrugada. Ao amanhecer, a embarcação sumiu, levada pelo mar, como se nunca tivesse existido. Robinson sente o chão desaparecer sob os pés. Friday, ainda alerta. Sobreviventes da tribo Helena podem reaparecer a qualquer hora. Sem barco, fugir está fora de cogitação. Robinson então toma uma resolução. Desta vez, ninguém recua. Se a tribo retornar, eles defenderão a ilha como quem defende casa própria. Seguindo o plano traçado, os dois espalham armadilhas por toda a extensão do terreno. Os guerreiros chegam em pouco tempo. Os primeiros caem nas ciladas antes de entender o que acontece. A batalha que se segue é intensa, sem espaço para hesitação. No final, Robinson e Friday saem vitoriosos. Mas durante o confronto, uma flecha atinge Robinson no peito. A ameaça está vencida, porém o preço foi alto. A tranquilidade retorna à ilha, mas o estado de Robinson se deteriora. Friday não abandona o posto. Cuida do amigo sem parar, mas percebe que as condições ali estão além do que consegue oferecer sozinho. Sem alternativa, coloca Robinson numa canoa e rema em direção à sua própria ilha, levando consigo o único europeu que talvez merecesse essa chance. A chegada ao território da tribo não foi exatamente um tapete vermelho. O cerco foi imediato. Foi Friday quem interveio, explicando à mãe que aquele estranho de pele clara precisava de atenção médica e que merecia recebê-la. O pedido foi aceito. Dias de tratamento depois, Robinson estava de pé novamente. O problema é que hospitalidade por ali vinha com cláusulas. A tribo exigia um ritual antigo. Os dois teriam que se enfrentar numa ponte de madeira. Regra da casa, vencedor livre, perdedor enterrado. Robinson encarou a situação e travou. Bater em Friday era algo que seu corpo simplesmente se recusava a executar. Quando o duelo começou, Friday atacou. Robinson ficou parado, absorvendo os golpes sem devolver nenhum. Chegou ao ponto de pedir que o outro finalizasse logo. Se era para alguém sair carregado, preferia ser ele. O desfecho, porém, veio de outro lugar. Um estampido.
Uma bala britânica encontrou o peito de Friday antes de qualquer decisão tribal. Os compatriotas de Robinson reapareceram com sua marca registrada: fogo, captura e zero cerimônia. Casas em chamas, correria e Friday caído no chão. Robinson embarcou de volta à Inglaterra carregando uma conta que nunca conseguiria quitar. O seu povo havia eliminado justamente quem mais o respeitou naqueles anos todos. Quase 8 anos depois do naufrágio, ele pisava em solo conhecido. Mary estava lá. Tinha ficado. Nenhum casamento, nenhum recomeço. Quando a voz de Robinson chegou aos seus ouvidos, ela nem precisou pensar. Virou e encontrou exatamente quem esperava. Os dois se casaram, mas nenhuma cerimônia apagou a lembrança que Robinson carregava com mais peso. A guirlanda que entregou a Friday, junto com a promessa de que aquele símbolo representaria o laço entre eles para sempre. No fim das contas, Robinson não aprendeu apenas a se virar sozinho num pedaço de terra isolado. Aprendeu algo bem mais desconfortável. Civilização não mora em bandeira, idioma ou discurso bonito. Ela aparece, ou não, na forma como alguém escolhe tratar quem está ao lado. E essa lição, irônica como poucas, custou tudo o que ele mais amava.